135, né, que ela é uma PL que o senador vai poder explicar em um pouco mais de detalhe, mas que já foi, inclusive, aprovada no Senado, né, praticamente com 71 votos, praticamente quase toda a bancada do Senado votou a favor, e está agora para ser discutida na Câmara dos Deputados, né, e a ideia desse webinar é a gente explicar um pouquinho, não só essa questão da importância da aprovação dessa medida, mas também a questão de outros desafios da educação, ciência e tecnologia no Brasil, que o senador Exalci é um grande defensor e acho que tem feito um trabalho excepcional ao longo de toda essa legislatura e anteriormente também como deputado. Para quem não conhece, o senador Exalci, além de estar no Senado, né, ele também preside a Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação. E toda essa temática aí, inclusive, é o foco principal, né, do nosso instituto também, que congrega hoje cerca de 400 pesquisadores, né, e é um instituto que tem como objetivo valorizar a educação e a pesquisa no estado de São Paulo, mas hoje o nosso instituto ele já está disseminado no Brasil todo, inclusive em alguns países, Estados Unidos, Portugal, Alemanha e assim por diante. Então, eu queria agradecer mais uma vez, então, a presença de todos vocês que estão nos acompanhando, dizer que não vai haver, vamos dizer, slides, o senador vai iniciar de forma oral, vai falar um pouco sobre como ele vê tanto a PL 135 como também os desafios. Depois disso, a gente vai abrir para perguntas das pessoas que estiverem nos acompanhando no YouTube, ou mesmo aqui a gente vai também fazer algumas coisas complementares. Esse webinar vai ter duração de 1 hora, ele está sendo gravado, né? E depois as pessoas que não puderem estar assistindo vão ter a disponibilidade que a gente vai colocar no canal do IVPESP. Então, agradecendo mais uma vez, eu passo diretamente a palavra para o senador para ele dar início à apresentação dele. Por favor, senador. Está sem som, Exalci. O teu som. Isso, agora sim. Eu quero agradecer o convite aí de participar desse bate-papo aí, né, com relação à ciência, tecnologia e inovação. Eu tive o privilégio de, por 2 vezes, ser secretário de Ciência e Tecnologia, 2004, e depois, novamente, 2007 até 2010, e pude perceber claramente as dificuldades do que é fazer ciência e inovação no Brasil, né? Primeiro, que é muito importante os nossos internautas saberem de que há uma diferença muito grande entre a iniciativa privada e a área pública, né? Na área privada, você pode fazer o que você quiser. Você só não pode fazer aquilo que é proibido, não é? Na rede pública, você só pode fazer o que é permitido. Então, é muito mais complexo realizar qualquer coisa, né, sem uma legislação realmente adequada. Então, o maior desafio que eu vi na época era relacionado à questão da legislação. Pra você ter ideia, quando eu assumi a secretaria, se algum pesquisador apresentasse um projeto de pesquisa e nesse projeto tivesse um determinado reagente e ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele seria punido porque ele mudou o reagente. Não é? Porque no Brasil não se valoriza o resultado. No Brasil se valoriza a burocracia, os procedimentos. Então, muitas vezes, o pesquisador apresentava o projeto, fazia ele completamente igual, sem nenhuma alteração, não tinha resultado nenhum. Aí, no ano seguinte, ele podia pegar mais, porque ele cumpriu o ritual, a burocracia toda. Então, eu percebi, e foi por isso que eu fui para a Câmara Federal, e desde quando assumi o mandato de deputado federal, e depois agora no Senado, eu sempre presidi
a Frente Parlamentar Mista de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. E fizemos muita coisa. Tudo aquilo que nós levantamos durante o meu mandato como secretário, e eu fui secretário, fui vice-presidente do CONSECT, que é o Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia do Brasil, e nós, então, além de depararmos com as dificuldades de implantar qualquer projeto, nós, então, começamos a levantar todos os gargalos na área de ciência e tecnologia, seja no TCU, na AGU, não é, nas universidades, na Fundação de Amparo à Pesquisa, nos secretários, no Ministério da Ciência e Tecnologia, FINEP, CNPq, CAPES. E, então, levantamos todos os gargalos e fizemos uma proposta, primeiro de uma emenda constitucional. Eu fui o autor, o relator, não me lembro, onde nós colocamos na Constituição a inovação, que não existia na Constituição. Então, colocamos a inovação. Mudamos o marco regulatório, todo ele praticamente, de ciência, tecnologia e inovação e pesquisa. Então, muita coisa que não podia fazer, hoje, com a nova mudança que fizemos, é permitido. Por exemplo, participação do pesquisador no projeto nas empresas. Hoje, um pesquisador da universidade, ele pode ir para dentro de uma empresa, participar de um projeto e ter participação no projeto, coisa que não podia antes. Questão das bolsas. Fizemos, então, todo o levantamento dos problemas e corrigimos a legislação. Uma regulamentaçãozinha ou outra ainda falta por fazer, mas a legislação hoje ela está totalmente compatível com aquilo que a gente precisa fazer. Bem, este foi o primeiro ponto que nós já superamos praticamente. O Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia no Brasil é um dos mais modernos do mundo. Muito bem elaborado, só não tem recurso, porque nós ainda estamos na fase do discurso. Educação no Brasil, ciência e tecnologia, ainda é discurso. A fase do recurso é o que sonhamos e é o que esperamos agora entrar a discussão nessa fase dos recursos. O Brasil, nos últimos anos, aliás, o nosso orçamento hoje, e já a proposta do ano que vem, ele é menor do que 15, 20 anos atrás. Se pegar o orçamento de 20 anos atrás, é maior do que o de hoje. Então, nós temos um grande desafio, que é exatamente aumentar o recurso. Mas um outro desafio também é você popularizar o que é ciência, o que é tecnologia, o que é pesquisa, o que é inovação, que as pessoas não sabem ou não querem saber. Porque, por exemplo, se o Brasil ainda está numa posição privilegiada com relação às exportações de soja, do milho, graças ao quê? A nossa agricultura, o nosso agronegócio. Agora, o agronegócio só existe por causa da Embrapa. Se não fosse a Embrapa, nós estaríamos aí com falta de alimentação, com falta de tudo. E qual é o orçamento da Embrapa hoje? Mal consegue pagar a folha de pagamento. O que estão fazendo com a Embrapa, neste orçamento, é uma falta de visão, de consideração, de tudo. Não é? Porque realmente, se tem uma instituição que nós temos que fazer reverência e levar em consideração, é a Embrapa. Agora, a gente nunca se preocupou em parte do que ela já gerou e para investimento dela. Então, nós temos que mudar. Eu acho que a Embrapa, se ela fosse contemplada com uma parcela de tudo aquilo que ela fez, não só de competitividade, produtividade,
mas o combate à praga, né? A Embrapa mesmo, né, desenvolveu várias tecnologias, vários elementos que combateram a praga no Brasil, que permitiu que houvesse produtividade. Basta ver o algodão colorido, né, a soja, aliás, tudo do agronegócio passou pela Embrapa. Então não é possível, né? E o que a Embrapa, o que o agronegócio fez? Se você assistir a televisão, você vai deparar toda hora, né? Agronegócio, é tech, é top, é o que mais? Não é? Está na mídia todo dia. É pop, não é? Nós temos que fazer isso com a ciência. As pessoas precisam entender o que é a ciência. Por exemplo, eu nasci numa roça. A gente tomava banho lá fora, na mangueira, não sei se tinha mangueira, não, acho que era no balde, né? E o sabão era feito com abacate, com resto de gordura de porco, de vaca. Hoje nós temos sabonetes aí maravilhosos, né? Perfumados. Será que caiu do céu, foi um milagre? Não. Foi fruto de inovação, de pesquisa, não é? O celular que nós usamos, né? Eu já fui da época que você tinha na parede lá um troço, né, que você ficava rodando e ficava esperando 2 horas um contato de alguém, né? Levava 2 horas para você falar com alguém lá em Minas, para chamar não sei quem. Era horas e horas. Depois pegamos o tijolão, né, já do celular, aquele troço desse tamanho, né? Hoje nós temos o celular que pode fazer praticamente tudo por ele, não é? Como nós estamos fazendo aqui essa reunião virtual. Você deve estar em São Paulo, eu estou em Brasília, o outro está lá no exterior, e nós estamos aqui falando numa boa. O que é isso? É milagre? Não, isso é fruto de muita dedicação, muita inovação, muita pesquisa. Então, tudo que a gente tem hoje na nossa vida, é fruto de inovação, de pesquisa. Agora nós estamos aí, todo mundo orando, rezando, para ter a vacina. Será que alguém está achando que é um milagre que virá de alguém que descobriu a vacina? Isso é fruto de anos e anos de pesquisa, experiência, né, com a dengue, com a zika vírus, não é? Com a série de coisas que a gente vai evoluindo, não é? Então, as pessoas precisam entender o que é isso. Na escola, não tem mais. Escola pública, você fala em ciência, eles não sabem o que é isso. O máximo que eu já vi agora é um pezinho de feijão que eles plantam no algodão, porque não tem laboratório, ninguém mais investe em ciência na escola. Então, esse é outro desafio, é popularizar a ciência, a pesquisa e a inovação. Bem, nada disso é feito sem recurso, tem que ter recurso. O principal financiador da pesquisa no Brasil, da estrutura de pesquisa, é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o FNDCT, que hoje tem uma arrecadação em torno de 5 a 6 bilhões por ano. Este é o valor que nós deveríamos ter para a infraestrutura, fomento da pesquisa no Brasil. Só que, o que o governo faz? Ele contingencia, ou seja, ele aplica este recurso em outra coisa, que não ciência, tecnologia e inovação. Então, o nosso FNDCT hoje, ele é usado praticamente 90% para pagar a dívida e o juro da dívida. A previsão do ano que vem, no orçamento, era utilizar do fundo, que vai ser em torno de 6 bilhões, utilizar 500 milhões. Essa é a previsão do orçamento. Então, se você analisar o que está acontecendo na Coreia, na China, no Japão, nos Estados Unidos,
Eles, em época de crise, e agora, inclusive, é o momento onde eles mais investem em ciência, tecnologia e inovação. Estão investindo trilhões, bilhões de dólares em ciência, tecnologia e inovação. E nós aqui estamos falando aí 5 bilhões e que o governo ainda votou contra. Não é? Então, é muito triste, sabendo da importância disso, que nós temos o melhor sistema de pesquisa no Brasil, temos talvez os melhores pesquisadores do mundo também, o brasileiro é criativo, é dedicado, tem ótimos pesquisadores, e não temos financiamento. Se nós não tivéssemos brigado o ano passado, à frente parlamentar, já não existiria nem CAPES, nem CNPq. Haveria a fusão do CNPq com a CAPES, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Já não teríamos mais a FINEP, que é a Secretaria Executiva do FNDCT. E até concordo que este volume que está lá não precisa nem de ninguém mais. Né? Agora, não deixamos acabar com isso. Mas se você olhar o orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, o orçamento do CNPq, só o CNPq teve uma redução agora, neste orçamento que está aí, de 100 milhões de reais. É o prejuízo que nós vamos ter com bolsa no CNPq, CAPES. Então, é triste quando você fala em recurso e parece que tem que convencer, não é, o governo. Agora, quando você conversa com o Paulo Guedes, quando você conversa com o pessoal do Ministério da Economia, todo mundo diz que a solução do Brasil está na pesquisa, está na tecnologia, está nisso, está naquilo, mas no discurso, na prática, não tem recurso. Então, nós tomamos a iniciativa de lançar o PLC, um projeto de lei complementar, que tinha que ter maioria, inclusive, para alterar. Primeiro, o governo mandou a PEC dos fundos, que a gente vai estar votando agora, provavelmente essa semana, provavelmente na quarta, na quinta ou na outra semana, onde ele acabava com todos os fundos do Brasil. E com razão, nós temos mais de 280 fundos, e a maioria não serve para nada. Mas nós conseguimos salvar da PEC dos fundos, a gente conseguiu salvar o FNDCT. Então, o Fundo de Ciência e Tecnologia foi salvo da PEC dos fundos, como também o Fundeb, que é da educação. E vamos brigar ainda para tirar um ou outro ainda durante a votação. Mas salvamos o fundo. Agora, eu apresentei um projeto de lei complementar, que é este aí, o 135, que transforma o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Fundo Contábil Financeiro. O que é isso? Hoje, o FNDCT é um fundo contábil, ou seja, se você não gastar, se você não aplicar o recurso naquele ano, no ano seguinte ele volta para o Tesouro. Da mesma forma que hoje ele é contingenciado. Se o governo não quiser aplicar nada, ele não aplica, como faz hoje. Então, nós apresentamos esse projeto que proíbe o contingenciamento, ou seja, o governo não pode gastar esse dinheiro em algo que não seja de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. Segundo, transforma esse fundo num fundo contábil financeiro, ou seja, independente se você aplicar ou não, naquele ano, ele continua no fundo rendendo e pode ser aplicado nos anos seguintes. Ele é um fundo financeiro. Então, se nós, nos últimos 10 anos, não tivéssemos contingenciado o fundo, nós teríamos hoje algo em torno
de 30 bilhões no fundo de saldo, se ele não tivesse sido contingenciado. Então, para você ver a importância deste projeto, nós apresentamos, depois de muita articulação, a gente conseguiu colocar na pauta e tivemos uma votação 71-1. Nós tínhamos 72 deputados, senadores presentes na sessão. Então foi 71-1. Agora, este 1 foi do líder do governo, evidentemente. Agora está na Câmara. Na Câmara, há um compromisso, ou tinha um compromisso, não sei mais como é que funciona isso, mas tinha o compromisso de botar na pauta. Inclusive está na pauta um requerimento de urgência para votar. E automaticamente, no mesmo dia, pode ser votado o mérito. Só que a pauta do Congresso, da Câmara, ela está travada em função de uma briga da questão da Comissão Mista do Orçamento. Então, o próprio governo estava, e continua, parece, travando a pauta da Câmara. Com a decisão do Supremo ontem, pode ser que essa pauta seja destrancada. E aí pode ser que a gente consiga votar este requerimento e, na sequência, o próprio projeto, o 135, na Câmara Federal. Aprovando na Câmara, e a gente está conversei já com o presidente Rodrigo Maia, com o vice-presidente Marcos Pereira, que apoia o projeto, pedir a liderança do meu partido, o PSDB, para colocar como prioridade do partido, e tem vários outros partidos e deputados que também apoiam o projeto. Mas não dispensa das pessoas que estão nos assistindo, dos pesquisadores, dos reitores, dos servidores das áreas de ciência e tecnologia, nada impede de conversar com seus deputados, dos seus estados, e cobrar. Porque se nós queremos sair da crise, aplicar as vacinas, não só do Covid, mas tem gente morrendo aí da dengue, voltando o sarampo, voltando a febre amarela, tem uma série de coisas que estão acontecendo aí por falta exatamente de recurso para essa área, de desenvolvimento, ciência, tecnologia e inovação. Temos outros projetos também na pauta, e estou conversando para ver se a gente consegue votar ainda este ano. Primeiro, a regulamentação do Fundeb. O Fundeb também é um fundo que é o maior financiador da educação. Ele está para a educação, assim como o FNDCT está para a ciência e tecnologia. Então, são de suma importância. Renovamos a lei da informática, que também ajuda muito o desenvolvimento tecnológico. Tem na pauta 3 projetos meus, mexendo na lei do bem, aperfeiçoando a lei do bem, para que as pequenas empresas e médias empresas, do lucro presumido, do simples, também possa investir na inovação, porque inovação não é apenas produto, inovação também é processo, e as nossas empresas todas são analógicas. A nossa indústria hoje, se tiver 3% na era 4.0, é muito. 97% das empresas ainda são analógicas, como o governo. Nós também vivemos num governo totalmente analógico. Aprovamos agora, eu fui o relator da internet das coisas, que estava inviabilizando qualquer avanço na tecnologia, na inteligência artificial, porque nós conseguimos, na lei da internet das coisas, zerar os impostos das taxas de fiscalização, de instalação, do Codecine, das telecomunicações. Então, qualquer sensorzinho hoje, você teria um custo muito alto
que era inviável você fazer qualquer coisa da internet nas coisas neste momento. Então, aprovamos. Já foi um avanço, mas agora a prioridade é aprovar o principal financiamento da ciência e tecnologia, que é o FNDCT, que é o 135, né? E é isso que nós queremos. Então, eu prefiro responder aí, se tiver algumas perguntas, né, para a gente poder falar um pouquinho mais, né? Beleza. Parabéns, senador. Realmente, a sua apresentação inicial ela foi muito abrangente e eu vejo que a gente tem, com certeza, um grande defensor da ciência, tecnologia e da educação no Brasil através do seu trabalho, né? Porque não é só discurso, mas você tem efetivamente resultado concreto, né? Aqui eu já quero agradecer a vários colegas que estão aqui nos acompanhando, que faz parte, inclusive, do IVEPESP, Emanuel Carrilho, que é o atual diretor do Instituto de Química de São Carlos, o Isaac Reutemann está nos acompanhando aqui, o Hernan Shaimovic também está nos acompanhando, a Cíntia Cury, que você conhece, que é também Relações Institucionais e Governamentais da Embrapa, está nos acompanhando, o Glaucio Oliva, que é nosso grande amigo também, está aqui também, e ele até já faz um comentário, porque esse assunto que agora está na pauta da Câmara, né, a gente, como o senhor deve saber, tivemos grandes problemas aqui em São Paulo, com a FAPESP, com as universidades, com a questão da autonomia, e o nosso grupo, juntamente com vários outros pesquisadores, a gente conseguiu resguardar os recursos da FAPESP e das universidades também. E essa questão que está na PL 135, né, que é essa questão de não ser só contábil, mas ser financeira, é fundamental, né, porque aqui também se tentou o superávit da FAPESP, das universidades, o governo também queria recolher, né, quer dizer, o que você não gastava, né, e como o senhor falou, a ciência, a tecnologia é um processo que não tem duração de um ano, é um projeto que normalmente demora 2, 3, 4 anos. Então, garantir esses recursos, né, é fundamental, né? Outra pessoa muito importante aqui, que é o Isaac, ele pergunta assim para a gente, como que a gente pode, de alguma forma, senador, evitar esses retrocessos? Ele até fala, né, Darcy Ribeiro dizia, a crise de educação não é uma crise, é um projeto. Nos dias de hoje, essa afirmação seria válida no caso da educação e da ciência, senador? Eu acho que avançou mais, eu acho que ele tem toda a razão, continua atual, só que numa situação mais grave ainda, né? Com a tendência de piorar cada vez mais, porque é o que eu estou dizendo, o orçamento nosso hoje é menor do que 20 anos atrás. Então, pelo menos lá atrás ainda tinha alguma coisa, né, de recurso. Querem acabar com os recursos todos, né? Porque pelo que a gente acompanha, mas a gente está lutando, a cada dia a gente está conseguindo alguns aliados, né? Porque o que falta realmente é isso, né? A gente tem uma linguagem muito complexa de ciência, tecnologia, inovação. A maioria dos deputados e senadores às vezes não conhece bem, não é, o tema, e a gente só consegue convencer as pessoas quando a gente está convencido, né? Então a gente precisa de muita informação, muita didaticamente, né, para as pessoas entenderem, porque você tem deputados de várias áreas e que muitas vezes não têm interesse ou não têm oportunidade de conhecer, né, essas informações que nós temos do que é importante, né, como a ciência e tecnologia. Eu quero aproveitar aí a Cíntia, que está aí da Embrapa, e mais uma vez, né, agradecer e reconhecer o trabalho da Embrapa. Então, vocês estão vendo o que está acontecendo com a Embrapi, né? Nós criamos a Embrapi para copiar um pouco a Embrapa, né? E cortam tudo. Até a emenda de parlamentar que foi dado para a Embrapi, eles cortaram. Então, é incrível como as pessoas não enxergam, né, depois de amanhã, quer dizer, porque ciência e tecnologia não é uma coisa que acontece hoje, é todo dia, mas são investimentos que são feitos, né, de médio e longo prazo. A pesquisa não é... Você não faz uma pesquisa da noite para o dia, leva um tempo, né? Agora, temos que investir, evidentemente, e essa é uma discussão que este governo levantou
principalmente aquele maluco lá da educação no início, não é? Que queria acabar com a CAPES, queria acabar com a ciência. De fato, a gente precisa também valorizar um pouco mais a pesquisa aplicada, não é? Lógico que a pesquisa espontânea ela é muito importante, super importante, aliás, mas a gente tem que ter a situação do Brasil tem tanto problema, tanta crise, que nós temos que dedicar um pouco desse conhecimento que nós temos na universidade, nos institutos de pesquisa, para o mundo real. A gente não pode também fazer como a Embrapa faz, não é? Você tem que aplicar esse conhecimento. Nós temos muito conhecimento hoje das universidades, em alguns institutos de pesquisa, que ainda é um conhecimento interno, que precisa ser aplicado, né, principalmente no interior do país. Nós estamos com a experiência, Brasília é um piloto, Campina Grande, Itapeva e São Paulo, né, o Vitor Lippe, que é o vice-presidente da frente, que é meu amigo, deputado Vitor Lippe. A gente vem trabalhando nisso há 4 anos já, lá no CGE, que é o CDR, Centro de Desenvolvimento Regional. É você trazer a universidade, o conhecimento que existe nas academias e nos institutos para o mundo real, para lá para a cidade do interior, para fixar o jovem. Hoje, os jovens terminam a universidade, vão para a capital para ficar desempregados. Nós temos hoje milhares de jovens que foram para o exterior, fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, e que retornaram ao Brasil, porque é obrigado, está na cláusula contratual, aí chega aqui e está desempregado, não tem o que fazer, não tem oportunidade nenhuma, e aí é subaproveitado. Às vezes o cara está trabalhando, ganhando salário mínimo, é um doutor, né, que foi para lá, para o exterior, com dinheiro nosso, do contribuinte, com bolsa, aí ele volta e não tem oportunidade nenhuma. Então tem uma série de distorções também que nós precisamos corrigir para aproveitar ao máximo o dinheiro público também, né? O Isaac, o Oscar Hipólito também, outro colega nosso também, já bem conhecido, faz parte do nosso grupo também, que está nos acompanhando, ele diz o seguinte: senador, como a comunidade científica poderia colaborar para que não apenas os seus projetos ligados à ciência e tecnologia sejam aprovados, mas para mostrar aos políticos a importância da ciência no país? Lógico que esse período de pandemia acabou prejudicando um pouco, porque o ano passado, eu, como presidente da Comissão de Desenvolvimento Regional, promovi, como presidente da frente também, promovi diversas audiências públicas para trabalhar, para falar sobre isso. Porque nós aqui, eu garanto que 99% de quem está nos assistindo já está convencido. Não é? O que nós temos agora é que convencer os outros que normalmente não acompanham o que é ciência e tecnologia. Então, por exemplo, ano passado, eu era da comissão mista, né, de orçamento. Fiz lá uma apresentação, chamei a Embrapa, para a Embrapa apresentar o que ela já fez e o que ela está fazendo. E, por incrível que pareça, a Cíntia está aí, deve lembrar, no PPE eles queriam tirar 3 bilhões da Embrapa. Nós conseguimos reverter isso. E com as apresentações que nós fizemos, eu trouxe o pessoal do Sirius para falar sobre o projeto do Sirius, que estava precisando ainda de alguns milhões para terminar. A gente foi chamando o presidente da SBPC para mostrar para os deputados da comissão do orçamento o que é isso, o que é ciência, por que tem que aumentar o orçamento. Então, a gente conseguiu superar algumas dificuldades. Este ano eu não estou na comissão, porque só pode participar um ano, salta o outro, né? E depois no ano e tal. Mas, neste momento, o que nós temos que fazer primeiro é identificar quem são os deputados e senadores da Comissão Mista de Orçamento, que ainda não foi, por incrível que pareça, ainda instalado. Instalada a comissão, temos que conversar com eles, para eles reporem, no mínimo, repor o que tiraram do orçamento. 100 milhões do CNPq, o dinheiro da Embrapa mal dá para pagar a folha,
a Embrapa não tem recurso nenhum, o Ministério da Ciência e Tecnologia, não é? O orçamento é menor do que 20 anos atrás, da educação tiraram 1 bilhão e 400, 100 milhões de CNPq, quer dizer, alguém vai ter que repor isso. E é óbvio que o ideal era botar mais ainda. Então, depende de mobilizar esses deputados. Em vez de botar dinheiro para um monte de coisa que eles colocam, tem que pedir a eles para olhar para o lado da ciência, tecnologia e inovação, né? Qualificação profissional, né? Um monte de coisa que está aí. O senhor começou bem quando falou da importância da divulgação científica de todo esse trabalho, né? Quer dizer, claro, existe, como você falou, um trabalho mais voltado para a área política, né? Que é o que você falou, procurando, então, ver essas comissões e atuar sobre elas, procurar convidar eles para algum debate, para poder esclarecer, mas tem esse problema mais amplo que o senhor citou, que é esse desconhecimento total, que hoje você vê esse problema envolvendo medo de vacina, a questão de terra plana, você vê tantas coisas, né? E aqui, aproveitando a pergunta do nosso colega Isaac Reuter, qual a sua opinião dos cortes de bolsas de iniciação científica nas áreas sociais e humanidades? Quer dizer, levando tudo isso aí, como é que o senhor vê isso? Eu vejo assim, né? Você tem que cobrar resultado. Você tem que colocar recurso público, né, e aproveitar o máximo possível, né? Então, lógico que as bolsas são fundamentais, mas é que eu estou dizendo, né? Por exemplo, vou dar um projeto que eu mesmo, antes de ser deputado, criei em Brasília. Aqui eu chamei de Cheque Educação. Depois de 10 anos que a gente criou, nasceu o ProUni. ProUni são bolsas de graduação em faculdades particulares, aproveitando as vagas ociosas e desconta do imposto. Óbvio que o governo tinha que usar isso para as áreas que mais precisam. Engenharia. Aí não, fica botando bolsa de administração, que depois o cara termina, fica desempregado. Economia, fica desempregado. Então, aí falta médico no interior do Brasil. Você não tem nenhuma política de bolsa para que você condicione. Eu tenho uma PEC tramitando, que se o governo precisar de profissionais formados na universidade pública, que ele pode convocar nos primeiros 2 anos para atuar em qualquer lugar do Brasil, pagando, evidentemente, o salário, mas quem define aonde é o governo. Porque hoje as universidades nossas, na área de medicina, ela forma os nossos jovens, grande parte deles com poder aquisitivo alto, que ninguém consegue pagar uma faculdade particular de medicina, e para entrar na universidade de medicina, a concorrência é muito forte. Então, só entra quem tem uma boa formação e, infelizmente, a nossa escola pública hoje não dá mais a formação que tivemos antes. Então, lógico que nós temos que ampliar as bolsas de graduação, pós-graduação, doutorado, mas precisamos investir também, e principalmente nas áreas onde a gente mais precisa. Atenção básica da saúde. Tem que formar esses médicos da saúde aí, né? Tem que investir nisso. Está faltando engenheiro, tem que botar a gente, engenheiro, né, incentivar isso. Você tem que direcionar para aquilo que o Estado está vendo que está faltando, que precisa para desenvolver o país. Então, lógico, tem que aplicar bem qualquer centavo do governo, né, no caso do governo. Agora, aproveitando ainda, complementando o que eu falei antes, nós temos que, em cada município, conversar com os vereadores. Será que o vereador da sua cidade sabe a importância, né, da ciência lá no interior, no município? Conversar com o deputado estadual, com o deputado federal, para a gente poder conscientizar, porque quem faz a distribuição do recurso são os deputados, é o orçamento.
quem vota o orçamento são os deputados. Então, eles têm a capacidade, eles têm o poder de fazer, de remanejar os recursos para essas áreas de interesse. Agora, eles só vão colocar se forem demandados, e lógico que ainda tem muita gente ainda, muito político, que olha o retorno disso. Ciência e tecnologia não é uma área política que dá muito voto, não é. Se você coloca as suas emendas, tem muito mais. Por exemplo, quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, nós aprovamos lá na Bahia, numa reunião, que para cada real aplicado pelo governo estadual, a União, o Ministério da Ciência e Tecnologia, aplicava, no caso do Nordeste, 1:5. No caso de Brasília, 1:2. No caso de São Paulo, 1:1. Para cada R$1 investido em ciência e tecnologia, havia uma contrapartida do Ministério. Agora, o que acontecia na minha época? Se você fosse investir em infraestrutura, Minha Casa, essas coisas, né, saneamento básico e infraestrutura, asfalto, era de 1:20. Então, o prefeito, na opção de 1:1 ou 1:20, ele vai botar 1:20, pô. Então, tem essas coisas, né? Se você investe, coloca no orçamento alguma coisa que dá voto, de imediato, o cara bota. Ciência e tecnologia é médio e longo prazo, não dá muito voto imediato, né? Então, nem todo mundo, não é, coloca como prioridade isso. Então, tem uma série de fatores que é importante a gente popularizar isso. Por isso que é importante qualquer um saber o que é inovação, né? Para que serve a pesquisa, para que serve a tecnologia. Os nossos jovens hoje, por exemplo, não estão preparados, a preparação é zero para um mundo novo, não é? Os jovens estão sem esperança, desiludidos, não é? Sem emprego. Vários jovens aí, milhares, milhões, não é? Que não trabalham e não estudam. Então, por quê? Porque a gente não tem na escola nenhuma noção de empreendedorismo, né, do que é ser pesquisador, né, o que é tecnologia. Não tem isso no Brasil. Então, fica essa dificuldade toda para tentar convencer a colocar dinheiro para pesquisa. Né? E todo mundo hoje, o sonho de todo mundo hoje, pelo menos que eu sei, é meu pelo menos, é a vacina. Eu quero ser vacinado hoje, amanhã. Né? E aí vem o governo e diz que talvez em março ou abril, e você vendo aí o Reino Unido, a Rússia, já aplicando, né, a vacina, quer dizer, onde é que nós estamos? Nós somos a 9ª economia do mundo. Agora, você pega o Brasil, em termos de artigo científico, nós éramos em 13º. Aqui é o UNB mesmo, agora eu fiz uma homenagem aos pesquisadores da UNB, que ficaram, de acordo com a Universidade de Stanford, entre os 100 mil ou 100 milhões, será, de pesquisadores, né, em termos de artigos relevantes. Mas é o que eu estou dizendo. Em termos de inovação, perdemos 15 posições. Entre 120, nós estamos em 60, 62, eu acho. Então, o Brasil está totalmente necessitando aí de conscientização da importância disso aí, ciência, tecnologia e inovação. Deixa eu te perguntar, o professor Hernan Chaimovic, ele está também nos acompanhando, ele fala o seguinte: que tal criar algumas posições para cientistas jovens no Congresso para que a informação possa ser transmitida de forma constante? O que a FAPESP aqui em São Paulo, eles inclusive contrataram um jornalista, né, que fica permanentemente na Assembleia acompanhando as coisas e tal. Você acha que esse tipo de ação poderia ajudar, seja no Senado, seja na Câmara, senador? Eu fiz agora um acordo com
com a MEI, que é o Movimento Empresarial pela Inovação. Tive a reunião ontem com o pessoal da CNI, que fala sobre formação profissional. Já pedi isso também para os pesquisadores aí. A gente precisa de um texto com a linguagem bem popular, um discurso de 5 minutos. É o que eu fiz para aprovar esse projeto. Todo dia, toda semana, eu fazia um discurso de ciência e tecnologia. Então, você começa a falar a mesma coisa 500 vezes, né? Aquele negócio, né? Pedra, água, como é que é? Água, pedra dura, tanto bate até que fura. Você vai falando, falando. Agora eu vou fazer agora sobre educação profissional, porque nem 10% dos jovens têm educação profissional técnica. E começamos a avançar, depois demos uma recuada, né? Então é isso que tem que fazer. Você tem que mostrar, fazer como o agro fez. Procura as rádios comunitárias, procura as rádios da cidade, televisão, 1 minuto de ciência e tecnologia, dá um exemplo do que é ciência. Aqui, ó, a minha mulher acabou de trazer aqui para mim, ó, um pão de queijo. Isso aqui é inovação, não é? Não nasceu de repente. Alguém, né, pesquisou, misturou um monte de coisa e saiu esse negócio maravilhoso, né? Então, tudo é inovação. Isso tem ciência. Isso aqui tem ciência, né? Eu tive conversando com um colega do ITA, inclusive, ele falando um pouco sobre essa situação do FNDCT, e ele comentou o caso do Fundeb. Ele diz o seguinte para mim: Hélio, o problema é que, no caso do Fundeb, por que ele teve sucesso? Porque você tem todos os prefeitos de todos os municípios brasileiros, como eles vão ter um retorno sobre isso, eles têm um trabalho muito grande em cima dos seus deputados, né, que estão lá para votar. Você acha que para o nosso caso também falta isso? Quer dizer, é o que você falou, né? Quer dizer, quem nos defende realmente, né? Quer dizer, porque é o que você disse, né? Quer dizer, bom, vai aprovar mais aí. O que eu aqui como prefeito da minha cidade vou ser beneficiado se esse FNDC for aprovado? Então, a gente começou a achar caminhos para mostrar que isso, com certeza, vai beneficiar também os municípios na medida que essa coisa acontecer, não é isso? Quantos estados, quantos municípios já aprovaram o seu plano, né, de ciência e tecnologia? A sua aplicação na Fundação de Amparo à Pesquisa. Brasília mesmo, que é a capital, tem aqui. Nós aprovamos na lei orgânica, né, que era para ser investido no mínimo 2% da receita corrente líquida. Nunca foi feito isso. Aí disse que depois precisava de uma lei, veio uma lei, disseram que é inconstitucional, porque tinha que ser lei complementar, aprovou a lei complementar, aí foi parcelado para chegar a 2%, depois revogaram, botaram meio. Eu sei que até hoje esse dinheiro não entra na ciência, tecnologia e inovação. Então, é falta de consciência mesmo. Então, é isso que você falou. Eu acho que tem que procurar o vereador, aprovar na sua Câmara Municipal, né, um projeto de ciência, né, temos que investir mais nas escolas, naqueles programas de bolsa de pesquisa do jovem, não é? Uma bolsa para os meninos se interessarem, investir em laboratórios de ciência nas escolas, não é? Tudo isso faz parte da conscientização, né, porque nasce lá na escola. Eu já perdi a esperança de convencer todos os adultos, né, mas na criança ainda tem chance, né, se você investir em laboratório nas escolas e botar a criança lá numa experiência, com certeza ela vai valorizar muito, né, e inclusive consertar o pai dela. Né? Se você começar pelas crianças, acaba conscientizando o pai. Aqui em Brasília, por exemplo, nós fizemos, eu era presidente na época do sindicato das escolas, nós criamos aqui a faixa de pedestre. Começamos nas escolas particulares. Não é? Levantou a mão, todo mundo para o carro para você passar. Então, a questão aí, o cinto de segurança, a gente só conseguiu viabilizar
tornar a realidade a lei do cinto, quando a criança passou a cobrar do pai dele, da mãe dele, para colocar o cinto, porque na escola era dado isso, não é? Essa cobrança dos filhos. Então, tem uma série de iniciativas que podem ser tomadas aí, que um dia a gente acaba convencendo o pessoal de que é uma boa saída, né? É bom investimento em inovação, ciência e tecnologia. Bom, aqui o nosso amigo Glaucio Oliva também ele falou dessa sugestão, que você disse que você praticamente diariamente, quando você tinha a palavra no Senado, você fazia um discurso de 5 minutos, destacando a importância, né, da ciência e tecnologia. Então, ele acha que a ideia seria que cada pesquisador, né, podia enviar uma minuta de um discurso, também destacando de forma fácil de entendimento na sua área de especialidade, como exemplos de impacto social e econômico. Eu acho que esse seria que essa estratégia deu certo no seu caso, e acho que a gente podia explorar isso de uma forma mais ampla, né, senador? Por exemplo, e olha que eu sou envolvido, eu não sou pesquisador, né, sou contador, sou auditor, mas fui secretário, então sei da importância disso. Agora, nós temos no Brasil mais de 200 institutos. Eu pedi agora, recebi há pouco, eu pedi que mandasse para mim o nome do instituto, onde é que fica, o que ele faz, quantos pesquisadores tem, quais as pesquisas importantes que já fizeram, porque eu acho que nem o Ministério sabe disso, porque a maioria dos nossos institutos de pesquisa, eles operam por demanda. Como o governo não manda demanda nenhuma, a gente vai perdendo, né? Por exemplo, grande parte dos nossos pesquisadores dos institutos já estão praticamente em idade de aposentar. Não tem concurso. Não é um emprego comum que você manda embora e contrata outro. Na área dessa ciência, tecnologia, pesquisa, você tem que ter a transição do pesquisador que está aposentando com um novo pesquisador que está entrando. E vai ter um prazo para você transferir esse conhecimento, essa experiência. Então, a gente está perdendo muita coisa, né? Além de não ter investimento, o que tem a gente está perdendo. Daqui a pouco está todo mundo aposentando e a gente não tem ninguém para contar a história, né? Para quem está entrando. Tem que começar tudo de novo. Essa é uma questão que eu acho fundamental, senador. O senhor dá, nesse restante que a gente tem aqui de tempo, qual que o senhor recomenda a melhor estratégia, quer dizer, que a nossa comunidade pode fazer para ajudar a aprovar essa PL 135/2020? Você me falou que era importante, uma vez que essa comissão mista do orçamento estiver devidamente, fazer um trabalho massivo em cima dela, ou o que mais que você recomenda? Este CMO que eu falei é para repor o orçamento. Beleza. Para repor recurso. O PL 135, a gente tem que cobrar dos líderes. Então, é para ligar para o Rodrigo Maia, é para ligar para o Marcos Pereira, que é o vice-presidente, ligar para o Arthur Lira, que é o líder do governo lá, o queridinho do governo, ligar para o Carlos Sampaio, que eu já liguei, ele já está consciente, mas é bom, do PSDB, o líder do PSDB, o líder do Democratas, o líder todos os líderes, todos os partidos. Se entrar na página da Câmara, você tem lá quem são os líderes dos partidos. Tá. Falar com Baleia Rossi, do PMDB, os maiores partidos. O Aguinaldo, o Arthur Lira, do PP, não é? Os líderes de cada partido. Agora, me diz o seguinte, sobre essa questão da reposição do orçamento. Concretamente, você acha possível essa reversão ocorrer? Com toda essa crise que a gente... O ano passado, nós fizemos isso. E deu certo. Lógico, tem que tirar de outro lugar. Né? Tem que arrumar, tem que mostrar para eles que é mais importante investir na ciência, na Embrapa, né, que aumenta a produtividade, a Embrapi, que vai trazer novas inovações, novos projetos, do que investir em qualquer coisa que eles fazem lá. Né? O Brasil gasta muito e gasta mal. Deixa eu falar aqui, o Oscar Hipólito até ele coloca aqui uma sugestão
Senador, o seu assessor Paulo Baroni poderia iniciar essa articulação para iniciar uma divulgação consistente no Congresso ou não? O Baroni é assessor técnico, não é? Não é político. O que vocês podem mandar para ele, para mim, para ajudar, é exatamente isso, né? São textos mostrando a importância de um monte de coisa. Cada pesquisador na sua área mostrar uma linguagem que todo mundo entenda, né? Um paperzinho para a gente falar sobre isso. Então, pode falar com o Baroni, ele ajuda muito. Mas o mais importante hoje é procurar os líderes dos partidos, que é quem resolve isso, né? Talvez um texto também resumido para os líderes. Algumas instituições já fizeram, assinado pela ANPEI, CNI, a BIPT, tem vários institutos que já assinaram, inclusive, uma carta. Mas agora o que precisa é o contato com os deputados. Então, procure o deputado da sua base, né? Do seu estado. E diz para ele lá, chama o reitor, né? E mostra para ele lá o potencial de voto que tem numa universidade se ele investir em ciência e tecnologia. Né? O pessoal fica pensando em voto. Agora, assim, pela tua avaliação, nós estamos já praticamente há pouco tempo de terminar esse ano aí. Você acha que vai ser possível essa questão? Bom, pelo que eu entendi, o orçamento realmente ele só vai ser, acho que, votado ano que vem, né? Eu acho que esse ano não vota, não é isso? A gente vota dia 16 ou 17, a LDO, que Sim. Nem a LDO foi votada ainda, que deveria ter sido votada em agosto, né? Então, e agora, no caso da PL 135, ela tem chance de ser votada ainda esse ano pela Câmara? Tem, se os líderes se entenderem, vota amanhã mesmo, depende dos líderes. Só tem que votar as medidas provisórias que trancam a pauta e, na sequência, votar o projeto. Não tem dificuldade nenhuma. Agora, essa PL 135, você disse que o governo é contra, é isso? Na prática, independente de ser contra ou não, a gente tem hoje bastante adesão, não é, e sensibilização pela importância disso. Eu acho que hoje a chance de aprovar é muito grande. Basta votar, tem que botar para votar. Não, isso acho que isso é muito importante. Eu acho que a gente tem que agora, essas 2 semanas que seguem aí, fazer um trabalho bem consistente e pesado nessa questão. Agora, vale a pena ligar para os líderes, vale a pena cobrar para os líderes. Exatamente. Esse evento aqui, por exemplo, eu tenho os e-mails de todos os deputados, eu mandei para os 513, né? Mas é o que você falou. Acho que... Eu mesmo não vejo meus e-mails. Eu tenho meu e-mail pessoal. Então, Entendi. Agora, tem que ser um telefonema. Entendeu? Não adianta, tem que ligar para o líder. Ver quem conhece o líder e alguém liga para o líder. Entendi. Essa é uma situação importante. Bom, se o pesquisador não conhece o líder, por exemplo, algum pesquisador do Amazonas deve conhecer, no caso no Senado, é o Eduardo Braga, não é? Que é o líder do PMDB. Lá no Amazonas tem o Marcelo, que é um líder também do Amazonas. Se alguém não conhece, procura quem é amigo dele, que você conhece. Entendi. Para que o amigo ligue para ele e converse, pô. Entendi. Agora, uma última questão, senador, sobre a situação que você vê, assim, da questão do 5G. Hoje teve um artigo muito interessante de um colega nosso, que é o professor Piqueira, da Poli, sobre essa questão de como está essa luta Estados Unidos, China, para ver aquilo que seria mais adequado para o Brasil. Como é que o senhor vê essa questão? Que eu acho que a questão de ser um bom acordo para o Brasil seria fundamental para ajudar muito essa questão da ciência, tecnologia e da educação, não é isso? Lógico, é igual a vacina, né? Lógico que a gente tem que ter a capacidade de avaliar os riscos
né, se estamos ou não, se seremos ou não, né? Alguém diz que a China vai espionar, mas esquece de dizer que os Estados Unidos já espionou há muito tempo. Então, o importante é a gente ter hoje, o ideal é que nós tivéssemos o 5G nosso. Como a gente não investiu em tecnologia e ciência, a gente depende dos outros, né? Então, infelizmente, temos que optar. Eu acho que, lógico que nós estamos trabalhando a Anatel, fizemos já várias audiências, para que esses recursos que serão captados com leilão, que seja investido em infraestrutura, para que todo brasileiro, nós aprovamos agora a lei do FUST, né? Até 2024, o FUST é a mesma coisa, é o Fundo da Universalização das Telecomunicações, que também está lá, 5, 6 bilhões por ano, hoje deve estar na faixa de 4,5 este ano, mas que está lá há 15 anos, 20 anos, pagando dívida pública, né? Então, nós aprovamos agora, até 2024, todas as escolas, inclusive rurais, têm que ter banda larga, com dinheiro do FUST, e mais um percentual mínimo, 18%, eu acho, de manutenção daí para frente. Então, o 5G, a gente não pode querer arrecadar para pagar dívida ou para fazer outra coisa. Nós temos que pegar tudo isso, e é muita grana, para colocar infraestrutura no Brasil todo. Porque a pandemia trouxe o que nós já sabíamos, mas intensificou ainda mais as distâncias das populações mais carentes, né? Você vê que muitos brasileiros não têm acesso a nada, né? A internet, a banda larga, nada, nem computador, nem nada. Então, temos que investir nisso. Eu não tenho preconceito, até porque, independente de qualquer coisa, todos os dois, qualquer um que ganhar, vai ter realmente condições de ter muitos dados, né? Mas não tem discriminação nenhuma. Pode ser americano, pode ser os chineses. Os chineses, né, apesar de ter uma política comunista, vamos dizer assim, é muito mais fácil de você implantar um sistema lá do que nos Estados Unidos ou no Brasil, porque lá é obrigado a fazer. Então, eles estão muito mais desenvolvidos mesmo. A China avançou, né, muito, muito. E olha que lá atrás o Brasil era muito, né, a gente fazia piada, né, que eles estavam copiando. Isso é da China, não serve, não presta, né? Até pouco tempo. Hoje, estão dominando o mundo aí, né? Podia ser o Brasil. A última pergunta, que é sobre a questão de vacina. O senhor, como acompanha muito toda essa área aí, o Brasil decidiu desenvolver e fazer transferência, e a gente tem aí o Fiocruz e Butantan. Você acha que essa estratégia de ter esse tipo de procedimento para ter as vacinas para a população, talvez, como outros países estão fazendo, né, que, na verdade, estão vendo aquela que tiver melhor e comprar aquela que está melhor e já trazer. Como é que você vê essa estratégia, não só aqui do governo federal, mas aqui também em São Paulo, né, no caso do governo do estado também? Como é que você vê essa estratégia? Você acha que isso foi a melhor saída ou não? Eu acho que, lamentavelmente, politizaram, partidarizaram, não é, a questão da vacina. Nós tivemos uma audiência com o ministro, eu faço parte da comissão do Covid, semana passada tivemos uma reunião com o ministro, exatamente para cobrar dele essa situação. E eu mesmo cobrei dele isso, né? O Instituto Butantan, que é aí de São Paulo, acho que completa agora 126 anos. Então, o Instituto Butantan não é do Dória, né? O Instituto Butantan é do povo brasileiro. Até porque acho que 80% das vacinas H1N1 é do Instituto Butantan. Todas as vacinas aplicadas no Brasil, não é, são do Instituto Butantan, Fiocruz. E agora não pode, porque é da China, que o Dória que trouxe. Então, o ministro ficou nos devendo
isso aí, porque nós aprovamos uma medida provisória liberando 2 bilhões apenas para a Fiocruz, e nós queremos e vamos transformar uma sessão do Congresso ou do Senado. A semana que vem, a proposta é transformar numa audiência pública ou numa comissão geral para discutir exatamente a questão da vacina, porque o governo ainda não apresentou sequer o plano de universalização, de imunização da vacina. Nós temos hoje, e eu cobrei do ministro, talvez um dos melhores sistemas, o Sistema Nacional de Imunização, que eu me lembro muito bem que estava muito esvaziado, e eu perguntei ao ministro se continua esvaziado, ele disse que não, que melhorou muito, que está investindo muito, mas sequer temos hoje ainda o plano do governo com relação à imunização. Você vê que a vacina só, por si só, não é suficiente. Você tem que ter a seringa, você tem que ter a geladeira, você tem que ter uma série de instrumentos que tem que colocar no Brasil todo. E isso não acontece da noite para o dia, né? Assim como faltou respiradores, daqui a pouco não tem refrigerador nos postos de vacina. Tem uma delas, que eu acho que eu vi hoje, que tem que estar 70 graus abaixo de zero. Impossível você aplicar no Nordeste uma vacina como essa. Pode até ser no Rio Grande do Sul, né? Lá em São Joaquim, você pode até aplicar essa vacina. Agora, você tem que comprar logo, tem que ter um plano de logística. O ministro da Saúde, ele foi colocado como especialista em logística. Ele é especialista nisso. Aí no aeroporto de Guarulhos, tem aí 7 milhões de testes parados no aeroporto de Guarulhos, que sequer foi distribuído para a população, para os municípios, né? Então, eu vejo, e vamos cobrar isso, um plano nós aprovamos já a lei, já aprovamos essa semana um projeto de lei do senador Alessandro, que trata da política de vacinação. Quais são os critérios de aplicação da vacina no Brasil? E a ideia é exatamente democratizar. Não dá para fazer como alguns procuradores, não sei se é de São Paulo ou de algum estado, que já pediu preferência, que os procuradores têm prioridade. Não tem sentido isso. Lá na Rússia, eles começaram, parece, com os professores, não é? Então, nós aprovamos uma medida, uma lei, um projeto de lei, estabelecendo esses critérios de distribuição. Eu vi hoje aqui um comunicado do governo de São Paulo, que eles começam a aplicação da vacina aí, se não me engano, dia 15 ou 21 de janeiro. Os planos do governo aqui passam para março e abril. Então, o que a gente quer é a vacina, e que ela seja aprovada pela Anvisa, não por questão política, né? Questão técnica. Então, é uma preocupação que nós temos também de não transformar a Anvisa numa politicagem também. Espero que não aconteça isso. Só para completar, por exemplo, a Pfizer e a própria Moderna, o senhor não acha que poderia também se tentar, que já estão disponíveis, achar caminhos para importar e trazer o que fosse possível ou não? Óbvio, óbvio. O Brasil aplicou agora recursos para comprar 20 milhões, e todo mundo sabe que na prática são 2 doses, então tem que ser o dobro, né? Ninguém vai tomar uma dose só, tem que ser 2. Então, nós já tínhamos que ter, não é fazendo, já tínhamos que ter feito as reservas, as compras de todas as vacinas que estavam nesse estágio, porque daqui a pouco não tem mais, não adianta. Claro. Não adianta querer daqui a pouco, mesmo tendo dinheiro, foi igual aos respiradores. Todo mundo queria os estados, e aí, quando chegava nos Estados Unidos,
eles confiscavam lá. E a China, uma série de confusão que teve. Então, a vacina, ela tem que ser realmente, rapidamente, a gente tem que comprar, independente da nacionalidade. Vacina não tem bandeira, não tem. Aprovou, comunidade científica aprovou, a Anvisa liberou, acabou. Ainda mais partindo do Instituto Butantan e da Fiocruz. Não precisa mais do que isso. Eles já demonstraram a sua credibilidade, sua capacidade. Tem que ficar discutindo se é boa, se é ruim, se é da China, se é do Japão. O importante é ter a vacina. Senador, queria, então, para agradecer mais uma vez a sua excelente palestra. O senhor já traçou a nossa estratégia. Eu acho que o nosso grupo, e eu tenho certeza que com esse vídeo, outros grupos, que não sejam só o nosso, tem uma estratégia de, como você falou, tratar de comunicar diretamente os líderes, né? E no caso aí da educação, quando essa comissão devidamente estiver instalada, também fazer um trabalho sobre ela. Eu acho que esse é o caminho importante. Produzir material realmente de divulgação, a gente procurar fazer um trabalho amplo, encaminhar ao senhor, né? E vamos junto nessa luta, vamos ver se esse ano a gente consegue, com certeza, resolver pelo menos o caso da PL 135. Queria agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando aqui no YouTube, teve muitos comentários, perguntas, nem todas eu consegui fazer, mas eu vou copiar todas elas, senador, e vou passar para o senhor para saber quem foram as pessoas e os comentários feitos. Agradeço mais uma vez a tua precioso tempo, né, e que foi, com certeza, excelente para a gente poder ajudar nessa luta que o senhor vem fazendo ao longo de tantos anos. Queria agradecer mais uma vez e passo a palavra para as suas considerações finais, por favor. Eu só quero agradecer realmente e dizer isso. Neste momento, o nosso dever de casa é ligar para os líderes da Câmara, para pedir a votação do 135. E com relação à reposição ou recurso para ciência, tecnologia, educação, FNDCT e tudo mais, botar no Embrapa, Embrapi, Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq, CAPES, aí tem que trabalhar a comissão mista do orçamento. Então tem que levantar quais são os deputados e senadores da comissão mista, que não foi instalada ainda, e ligar todo dia para eles. Tem que insistir, uma ligação só não é suficiente. O ideal é que cada um ligue para cada um deles. Esperamos que nessa comissão mista o senhor faça parte, a gente acha que sim, né? Porque quando ela for designada. Do orçamento eu não posso, porque participei do ano passado. A comissão mista do orçamento, ela proíbe a recondução, né, no ano seguinte. Então, ano sim, ano não, a gente participa. Eu fui o relator parcial da educação do ano passado. Beleza, querido. Muito obrigado, um grande abraço. Boa noite a todos que estão nos acompanhando, ao senador também, e dizendo que isso está sendo gravado e vamos, com certeza, disponibilizar isso para todos. Um grande abraço, senador, muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite.